Imagine isso. Se você tivesse a oportunidade de visitar um país com um potencial turístico e econômico deslumbrante, é provável que venha à sua mente uma lista de destinos icônicos. França, com seu romantismo. Países Baixos, com seus encantadores canais, ou Espanha, que transborda vida e cor. Cada um desses lugares é famoso por sua rica história, paisagens de sonho, deliciosa gastronomia e uma oferta cultural que atrai milhões de visitantes todos os anos. Mas, e se você se atrever a olhar além do habitual? Que outras joias do mundo podem estar esperando por você, cheias de experiências únicas e inesquecíveis? Talvez sua mente comece a vagar em direção a um país árabe, evocando imagens de terras distantes e culturas fascinantes. Talvez você pense na Arábia Saudita, famosa por seus imponentes arranha-céus e Meca, ou no Egito, berço das antigas pirâmides e de uma civilização milenar que cativou gerações. No entanto, você, com esse espírito audacioso e curioso que o caracteriza, decide dar um passo além. Você percebe que há um país que, embora menos conhecido, brilha intensamente com um potencial turístico excepcional, paisagens cativantes e uma história que fará você refletir. Imagine um lugar onde a beleza de suas montanhas se encontra com a calorosidade de seu povo, onde cada rua conta uma história e cada canto está impregnado de tradições vibrantes. Este é o momento em que a centelha da aventura acende sua mente. Por que não considerar uma viagem ao Iêmen? Mas, antes de embarcar nesta emocionante travessia, você se pergunta: você realmente conhece como é este país? O Iêmen não é apenas um destino turístico. É um lugar onde a história ganha vida, onde as tradições continuam sendo o pulso da comunidade e onde seu povo demonstrou uma resiliência impressionante diante de adversidades inimagináveis. Aqui, cada montanha e cada deserto tem sua própria história para contar, e sua cultura é um mosaico vibrante que reflete milênios de riqueza e identidade. Junte-se a nós nesta empolgante jornada de exploração. Vamos nos aprofundar nas curiosidades e segredos que se escondem neste verdadeiro tesouro cultural. Descobriremos desde suas paisagens deslumbrantes e suas cidades antigas, até sua gastronomia única e as inspiradoras histórias de seu povo valente. Cada passo que dermos nesta jornada será um convite para conhecer um Iêmen repleto de surpresas. E isso não é tudo. Para que você não perca nenhuma dessas experiências transformadoras, baixe nosso guia de viagem exclusivo no link na bio. Aqui você encontrará as melhores dicas para navegar por este fascinante canto do mundo, garantindo que cada momento seja inesquecível. Não perca! Inscreva-se e ative as notificações do nosso canal. É o momento perfeito para se juntar à nossa família de viajantes e aventureiros. Prepare-se para abrir sua mente e seu coração a um mundo cheio de maravilhas e descobertas. O Iêmen espera por você, e a aventura está apenas começando. Iêmen, localizado na Península Arábica, é um país que conta com uma rica história e uma cultura diversa, mas que nas últimas décadas enfrentou uma série de desafios significativos que impactaram profundamente a vida de seus habitantes. Com uma população que ronda os 30 milhões de pessoas, o Iêmen se posiciona como um dos países mais pobres do mundo árabe. A situação humanitária piorou drasticamente desde que estourou a Guerra Civil em 2015, o que levou a uma crise humanitária de proporções épicas, afetando a saúde, a educação e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o país. Conhecido por ter uma das crises humanitárias mais graves na atualidade, o Iêmen foi devastado pela guerra civil que eclodiu no ano de 2014. Esta guerra não apenas causou um sofrimento inimaginável à sua população, mas também exacerbou as tensões na região, especialmente porque o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita, um país que emergiu como um ator influente no mundo árabe. A influência da Arábia Saudita no Iêmen se manifestou de diversas formas, desde intervenções militares até a imposição de bloqueios, o que complicou ainda mais a situação humanitária. O Iêmen possui uma extensa superfície territorial de 527.970 km², o que o torna um dos países árabes com maior extensão. No entanto, seu tamanho geográfico contrasta dramaticamente com as dificuldades que enfrenta sua população, que sofre de insegurança alimentar, falta de acesso a serviços básicos e uma economia colapsada. A profunda crise humanitária se reflete nas estatísticas alarmantes.
Mais de 24 milhões de pessoas, aproximadamente 80% da população, precisam de assistência humanitária urgente. A falta de acesso a alimentos e água potável levou a níveis de desnutrição extremamente altos, com milhões de crianças afetadas. As doenças ressurgiram em um ambiente onde a infraestrutura de saúde está gravemente danificada. Isso inclui surtos de cólera e outras doenças transmitidas pela água, que foram facilitados pela falta de saneamento e condições de vida insalubres. O Iêmen é também um dos países muçulmanos mais devotos do mundo, onde a maioria de seus habitantes professa o Islã. Esta profunda conexão religiosa moldou não apenas a vida cotidiana de seus cidadãos, mas também sua cultura, tradições e práticas sociais. As mesquitas e os rituais religiosos são elementos centrais na vida comunitária, oferecendo um senso de pertencimento e coesão em tempos de crise. No entanto, a rica herança cultural do Iêmen foi ofuscada pelos conflitos que marcaram sua história. Este país foi testemunha de múltiplas guerras e confrontos ao longo dos séculos. Desde sua libertação há 200 anos, quando ainda fazia parte do Império Otomano, o Iêmen esteve envolvido em lutas internas e externas. Os árabes e o Império Britânico desempenharam um papel significativo em instar os iemenitas a se rebelarem contra seus opressores, o que levou a um processo de libertação que, embora histórico, não trouxe a estabilidade esperada. A intervenção de potências estrangeiras, a divisão política e a influência de tribos locais contribuíram para um ciclo de instabilidade que persiste até os dias de hoje. Ao longo de sua história, o Iêmen tem sido um caldeirão de culturas e civilizações. Desde os antigos sabanos, os mineus e os imiaritas, até a influência islâmica que predominou durante séculos, o país possui um legado cultural que é ao mesmo tempo fascinante e complexo. A arquitetura, a música, a dança e as tradições culinárias são apenas algumas das expressões culturais que perduram apesar do caos e da devastação. A capital, Saná, é um exemplo destacado dessa rica história, com sua impressionante arquitetura antiga que reflete a história de um povo resiliente. Apesar dos desafios avassaladores, a população iemenita continua mostrando uma notável capacidade de resistência e um desejo de encontrar caminhos para a paz e a recuperação. A comunidade internacional começou a prestar atenção à crise iemenita, embora a necessidade de uma solução duradoura e sustentável continue sendo urgente. As vozes dos iemenitas, suas lutas e sua resistência são uma parte integral da história deste país, que, apesar de estar preso no conflito, ainda mantém sua identidade cultural e a esperança de um futuro melhor. A posição estratégica do Iêmen na Península Arábica contribuiu para seu constante envolvimento em diversas lutas pelo poder, impulsionadas por diferentes tribos árabes que buscavam o controle territorial e político. Essa luta interna tem sido marcada pelo caos, pela fome e pela instabilidade de seus governos, o que levou a um ciclo interminável de conflitos. Além disso, a corrupção proliferou nas instituições do país, gerando agitação social e desconfiança nos líderes. A situação é tão alarmante que aproximadamente 4,5 milhões de iemenitas foram deslocados internamente devido à violência e aos combates. Muitos deles vivem em condições extremamente precárias em campos para deslocados, onde o acesso a alimentos e água potável é limitado, e as condições de vida são desoladoras. No total, cerca de 24 milhões de pessoas, que equivalem a um impressionante 80% da população, requerem assistência humanitária urgente. Isso inclui necessidades básicas como alimentos, atendimento médico e serviços essenciais, o que torna o Iêmen um país onde a sobrevivência diária é uma luta constante. A comunidade internacional tem tentado abordar essa crise, mas a magnitude do problema e a complexidade do conflito dificultaram a implementação de soluções eficazes. A história do Iêmen remonta a milhares de anos e tem sido lar de antigas civilizações que deixaram uma marca indelével na identidade iemenita, cada uma contribuindo com seu legado cultural e sua forma de vida. Entre elas, destacam-se os sabanos, os mineus e os imiaritas, que não apenas prosperaram no comércio de especiarias e mirra, mas também foram pioneiros na agricultura e na construção de sistemas de irrigação complexos. Esses antigos povos foram fundamentais na criação de rotas comerciais que conectavam o continente africano à Ásia, o que transformou o Iêmen em um cruzamento de culturas e um centro de intercâmbio econômico.
Sua influência pode ser vista nas tradições, na música, na dança e na arte contemporânea que ainda persistem na sociedade iemenita. A arquitetura do Iêmen é outra de suas características mais notáveis. Cidades como Sanaa, a capital, são um testemunho vivo do legado arquitetônico do país, onde se podem encontrar impressionantes casas de barro e torres que datam de séculos atrás. Essas estruturas, com suas fachadas ornamentadas e complexas inscrições, refletem não apenas a destreza artesanal de seus construtores, mas também a história e a cultura que moldaram a nação. A beleza desses edifícios é um reflexo da rica cultura iemenita, que é igualmente vibrante e multifacetada. As tradições no Iêmen abrangem desde a música, que utiliza instrumentos únicos como o ou, até a dança, que se manifesta em celebrações e eventos comunitários, e a arte, que se expressa através da cerâmica, da pintura e da poesia. Uma das joias da cultura iemenita é seu café, famoso em todo o mundo e considerado um símbolo de hospitalidade e camaradagem. O Iêmen é reconhecido como o local de origem do café arábica, e a preparação e o consumo do café são rituais profundamente enraizados na sociedade. A tradição do café no Iêmen vai além de simplesmente bebê-lo. É um ato social que reúne amigos e familiares em um ambiente acolhedor. As sessões de café, onde se serve o quichar, uma bebida aromática feita de cascas de café e especiarias, são momentos sagrados que promovem a conversa e a troca de histórias. Este ritual não apenas representa uma parte essencial da vida cotidiana, mas também simboliza a calorosidade e a generosidade do povo iemenita. A economia iemenita se baseia principalmente na agricultura e na produção de petróleo, sendo esses dois pilares fundamentais para a subsistência de sua população. A agricultura, que inclui culturas como sorgo, trigo e café, tem sido uma prática milenar no Iêmen, e, embora seja vital para a subsistência de muitas famílias, enfrenta enormes desafios. A guerra devastou a infraestrutura econômica e a produção petrolífera, que costumava ser a principal fonte de renda, diminuiu drasticamente devido ao conflito e à instabilidade política. À medida que as hostilidades continuam, o acesso a mercados e recursos se tornou cada vez mais limitado, colocando em risco a segurança alimentar de milhões. O acesso a alimentos básicos tornou-se crítico. Muitos iemenitas dependem da ajuda humanitária para sobreviver. A falta de acesso a alimentos, água potável e atendimento médico provocou uma grave crise de saúde pública. Doenças como a cólera ressurgiram devido às condições insalubres e à falta de infraestrutura adequada, colocando milhões em risco de contrair doenças tratáveis. Além disso, a desnutrição aguda afeta milhões de crianças, colocando em risco seu desenvolvimento e sobrevivência. Essa situação alarmante ressalta a necessidade urgente de atenção internacional e de soluções sustentáveis para enfrentar as crises que o país enfrenta. A vida cotidiana no Iêmen é um desafio constante para muitos de seus habitantes. A luta para satisfazer as necessidades mais básicas, como a obtenção de alimentos e água potável, tornou-se uma batalha diária que afeta profundamente o bem-estar geral das famílias. As condições econômicas e sociais levaram a uma crise alimentar que se agrava a cada dia que passa, com muitas famílias vendo suas reservas se esgotarem e suas opções se tornarem cada vez mais limitadas. Nesse contexto de privação, as mulheres e as crianças são particularmente vulneráveis. Muitas mulheres, que tradicionalmente ocuparam papéis de cuidadoras, são forçadas a assumir papéis de provedoras em um ambiente onde os homens podem estar ausentes devido à guerra ou à migração forçada. Essa mudança na dinâmica familiar não apenas implica uma carga adicional para as mulheres, mas também exige que se adaptem rapidamente a novas realidades que desafiam as normas sociais tradicionais. Além disso, a crise teve um impacto devastador na educação, um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Muitas escolas foram destruídas ou fechadas devido ao conflito, deixando milhões de crianças sem acesso à educação. Esse vácuo educacional não apenas afeta seu presente, mas também coloca em risco seu futuro. A falta de oportunidades educativas limita o potencial de toda uma geração, perpetuando um ciclo de pobreza e desigualdade que será difícil de romper. Para muitos jovens, o sonho de obter um diploma ou uma educação de qualidade torna-se uma quimera,
enquanto outros são forçados a abandonar os estudos para ajudar suas famílias a sobreviver. Apesar dessas enormes dificuldades, os iemenitas demonstram uma notável resiliência. As comunidades frequentemente se unem para apoiar umas às outras, compartilhando recursos e conhecimentos. Em meio à adversidade, redes de solidariedade são criadas, permitindo que as famílias enfrentem os desafios cotidianamente. A importância das tradições culturais e familiares continua a ser fundamental para a identidade iemenita, proporcionando um senso de pertencimento e esperança em tempos difíceis. As comunidades se organizam para trocar bens, cultivarem terrenos compartilhados ou simplesmente oferecer um espaço seguro para aqueles que foram deslocados. Essa solidariedade ressalta a força do espírito humano e a determinação de um povo que, apesar das circunstâncias, se recusa a desistir. No entanto, o Iêmen enfrenta não apenas desafios internos, mas também crises externas. É um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas, uma realidade que agrava a já precária situação em que se encontram. A pesquisa sugere que o país experimenta mudanças significativas na distribuição das precipitações, com uma forte diminuição que afetará a água disponível. Isso não apenas aumentará a aridez em áreas que anteriormente eram úmidas, mas também dificultará ainda mais a agricultura, que é a principal fonte de sustento para muitas famílias. Além disso, essas mudanças nos padrões de chuvas começaram a causar inundações bruscas, como as que ocorreram em julho, que poderiam representar eventos catastróficos. Esses efeitos colocam em risco o acesso à água no país. Um terço da população carece de água segura para uso, e metade dos iemenitas não consegue acessar água potável quando precisa. A combinação da guerra e das mudanças climáticas cria um cenário alarmante que ameaça a vida de milhões. A situação política no Iêmen é igualmente complexa, com múltiplos atores envolvidos no conflito. A luta entre o governo reconhecido internacionalmente e os rebeldes hutis criou um ambiente caótico que parece não ter fim. A intervenção militar de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos complicou ainda mais a situação, exacerbando a instabilidade e dificultando os esforços para encontrar uma solução pacífica. As negociações de paz têm sido difíceis, e embora tenha havido tentativas de alcançar um cessar-fogo, a violência persiste em muitas regiões, deixando a população presa em meio a um conflito não resolvido. A cultura do Iêmen é extremamente conservadora, e nesse contexto, as mulheres frequentemente desempenham um papel limitado fora de seus lares. Essa dependência dos homens em relação aos meios de subsistência é particularmente comum em áreas rurais, onde as mulheres enfrentam dificuldades significativas para alcançar a independência econômica. As oportunidades de emprego são escassas e, quando existem, geralmente estão cercadas de barreiras culturais e legais que limitam sua participação ativa na economia. Isso levou a que, durante vários anos, o Iêmen ocupasse o último lugar no índice global sobre a lacuna de gênero do Fórum Econômico Mundial. Esse índice não apenas considera a participação econômica das mulheres, mas também seu poder político e seu acesso à educação. Além disso, o Iêmen também ocupou o último lugar no ranking global de 2023 em relação à paz e segurança das mulheres, evidenciando a necessidade urgente de uma mudança que promova a igualdade e empodere as mulheres em todas as áreas da vida. A Organização Internacional para as Migrações, OIM, tem fornecido um apoio ativo e vital às mulheres por meio de diversas atividades implementadas nos diferentes locais de deslocamento que administra em todo o Iêmen. Uma das iniciativas mais destacadas é o Projeto de Participação de Mulheres, que tem como objetivo empoderar as mulheres em situações de vulnerabilidade. Este projeto não se concentra apenas em fornecer assistência imediata, mas também em criar oportunidades sustentáveis que permitam às mulheres reconstruir suas vidas e contribuir para suas comunidades. Dentro das atividades realizadas, a equipe de gestão e coordenação de campamentos da OIM, CCCM, realizou sessões de pesquisa sobre acessórios feitos à mão, beneficiando 77 mulheres em 4 estabelecimentos em Marib. Essas sessões não apenas proporcionaram um espaço para a criatividade e a expressão pessoal, mas também foram projetadas com o objetivo de dotar essas mulheres com habilidades práticas que lhes permitam gerar renda de forma independente.
Esse tipo de capacitação é crucial em um ambiente onde as oportunidades de trabalho são escassas e muitas mulheres precisam assumir papéis de provedoras para suas famílias. Além dessas sessões de capacitação, a equipe da OIM tem trabalhado incansavelmente para garantir a integração comunitária e a inclusão de mulheres e outros grupos vulneráveis nos processos de tomada de decisão. Essa participação é essencial para garantir que as necessidades e preocupações específicas de todas as pessoas, especialmente aquelas mais afetadas pelo conflito, sejam ouvidas e atendidas. Por meio de fóruns comunitários e oficinas participativas, a OIM está criando espaços onde as mulheres podem expressar suas opiniões e contribuir para o desenho de respostas eficazes que reflitam as demandas de suas comunidades. No entanto, o futuro do Iêmen continua incerto. A comunidade internacional continua trabalhando arduamente para encontrar soluções pacíficas para o prolongado conflito e para abordar a crise humanitária que devastou o país. Apesar dos esforços realizados, é necessário um compromisso sustentado e coordenado para reconstruir o Iêmen e restaurar suas instituições fundamentais. A recuperação econômica e social do Iêmen será um processo longo e complicado que exigirá tempo, investimento significativo e um enfoque centrado nas necessidades do povo iemenita, que demonstrou uma notável resiliência diante da adversidade. É fundamental que os esforços de reconstrução incluam não apenas a reabilitação da infraestrutura física, mas também o fortalecimento das comunidades locais e a promoção da igualdade de gênero. As mulheres, que muitas vezes foram as mais afetadas pela guerra, devem ser vistas como agentes de mudança no processo de reconstrução. Sua inclusão na economia e nos processos de tomada de decisão é essencial para garantir um futuro mais estável e próspero para o Iêmen. Em resumo, o Iêmen é um país com uma rica herança cultural que enfrenta desafios monumentais devido à guerra civil e à crise humanitária. Apesar das adversidades que marcaram sua história recente, o espírito de seu povo persiste, ressaltando sua capacidade de resistir e se adaptar em meio a circunstâncias extremamente difíceis. A resiliência e o compromisso das comunidades iemenitas são um testemunho de sua determinação para seguir em frente, apesar dos obstáculos que enfrentam. Isso foi tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o canal e se inscrever para continuar recebendo nossas atualizações. Ative as notificações para ficar atento ao nosso próximo conteúdo. Até breve!